E aí, quem gosta desse filme aqui também? Enfim, muito provavelmente se você também gosta desse filme, você já sabe que um dos diretores favoritos meu aqui, no caso aqui, é o Martin Scorsese. E o que eu quero falar sobre isso aqui? Uma das primeiras perguntas que quando a gente entra na faculdade de cinema e audiovisual, quando o professor entra ali, né, no primeiro dia de aula do primeiro período, por exemplo, a primeira coisa que o professor chega em sala de aula e vai perguntar: qual é a função que você quer fazer dentro do cinema e audiovisual? Você pode saber e você vai saber que no primeiro período ali sempre vai ter inúmeras pessoas que vão querer falar que é fazer direção. Sim, só que no final do curso você vai ver que são poucas as pessoas que sobram que queiram realmente fazer direção. Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para fazer mais um daqueles vídeos no meu canal, onde eu venho trazer aqui um pouco da minha experiência sendo diretor, né, em alguns sets de filmagens, seja em curtas metragens, em documentários, em vários outros tipos de produção que eu já fiz aqui na minha carreira dentro do audiovisual e também do cinema. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Inclusive, já deixa o seu like aqui, porque você vai estar ajudando demais o alcance aqui do nosso canal. Então, vamos lá. Então, uma das principais coisas que eu mais gostei de poder fazer direção aqui nas produções é o seguinte: é você poder decidir ali como que você vai contar aquela história. Ou seja, quando você pega um roteiro ali, quando você é um diretor, você vai dirigir um filme ou um curta, um clipe, seja o que for, qual seja a produção, é interessante, né, quando você pegar o roteiro, você comunicar ali, conversar especificamente com o roteirista, com a pessoa que escreveu o roteiro, aquela história ali bem interessante. Porque, de certa forma, isso pode te ajudar bastante na hora de você fazer a direção desse projeto como um todo, porque isso pode facilitar muito, né, principalmente não só no quesito da produção, mas também viabilizar essa história, né, com que ela saia ali do papel necessariamente, ou seja, do roteiro. E, para mim, eu acho que foi uma das coisas mais gratificantes ao meu ver. Poder pegar coisas que eu mesmo escrevi, no caso, porque das produções que eu já dirigi foram roteiros que eu mesmo tive a ideia e eu mesmo escrevi esses roteiros, mas é claro, né, que tem uma coisa que eu gosto sempre de poder fazer nas minhas produções, que é o seguinte: algumas produções eu já dirigi sem ter terminado o roteiro, né? Isso aqui, no caso, está válido mais para os documentários que eu já fiz aí dentro da faculdade, fora da faculdade também, né? Enfim, todos esses documentários no geral, eu coloquei ali, obviamente, algumas anotações para fazer um roteiro daquela ideia base ali, né? Ou seja, como eu posso dizer, o escopo ali do que seria a ideia daquele documentário que eu ia fazer, e depois, né, eu fui começar a produzir o documentário como um todo. Mas é claro que, em grande sua maioria, o roteiro final, por assim dizer, estava sendo escrito logo após, né, de ter terminado aquele filme, né? Quando você vai fazer direção, acho que isso fica até como dica aqui para você. É muito importante você ter um assistente de direção. E não só ter um assistente de direção, mas você também saber ouvir também alguns toques que o seu assistente ali vai te dar dentro ali do set, ou até na reunião que vocês forem fazer antes ali de produzir necessariamente aquele filme, aquela produção e por aí vai. E por que eu falo isso, pessoal? Porque é o seguinte: a gente pode usar isso aqui até como um exemplo muito clássico no cinema, em Hollywood, por exemplo, que é o seguinte, que é o George Lucas. O George Lucas, por exemplo, ele é um ótimo contador de histórias, ele é uma ótima pessoa que tem excelentes ideias, né? Querendo ou não, ele criou esse grande universo aí, que é a franquia de Star Wars hoje, obviamente, mas ele necessariamente nem sempre foi um bom diretor em sets de filmagens. Inclusive, você pode até ver isso no documentário que eles fizeram, né, depois ali, para mostrar como foi a produção dos filmes de Star Wars, desde os primeiros ali da trilogia original e também dos prequels. Você consegue ver como que a direção do George Lucas foi mudando ao longo do tempo. A gente sabe que uma boa direção, às vezes, pode salvar um roteiro ruim, mas não é uma via de regra, obviamente, né? Mas é claro que às vezes você pode ter um roteiro bom e aquela direção ser ruim,
né? Ela pode acabar meio que atrapalhando, estragando aquela história que foi muito bem contada ali no roteiro. Então, a gente já vê inúmeras produções aí, até no cinema brasileiro, em Hollywood, por aí vai, que acontece isso, né? Que tipo assim, no roteiro a ideia estava muito boa, foi muito bem escrita, mas quando foi executada, né? Pode ter sido sim por culpa da direção, ou não, obviamente, ou por algum outro motivo externo, né? Ou interno também dentro da produção, que convenhamos, né? Não foram bons resultados aí no final dessas produções. Antes de você ir para o set de filmagens, principalmente se você vai fazer um curta ou até um clipe também, o que eu acho? É você ensaiar as cenas muito antes. E por que é importante você ensaiar as cenas com os atores ali que vai estar fazendo aquela cena e por aí vai? Porque é o seguinte, vai ser no ensaio que você vai ver o que precisa ser alterado naquela cena. E por que eu falo que tem que ser alterado? Então, grande suma maioria de todas as produções, seja de curta-metragem, seja de longa-metragem, inclusive até de documentário, como eu disse, o roteiro final sempre vai ser a última versão que o filme, depois de montado, já editado, todo bonitinho lá, já está pronto, né? Então, a versão final vai ser feita depois que o filme já está pronto, porque sempre ocorre algumas alterações, ou se é por motivo da produção, ou se é por motivo de algum problema de locação, que é o caso que sempre acaba acontecendo, né? Ou por algum, né, motivo da própria cena, por exemplo. Às vezes a cena não está casando com o resto do filme, e por isso que às vezes a gente até, em grandes filmes aí em Hollywood, a gente vê que possui cenas deletadas. E por que a gente fala dessa questão do ensaio ser muito importante? Justamente por causa disso. Porque através do ensaio você consegue ver o que está funcionando para aquele filme e o que não está funcionando. E eu acho muito importante também você levar a sua assistência de direção junto ali nos ensaios. Aqui eu quero já entrar num quesito aqui que eu acho que são as coisas que, quando você faz direção em um set, você tem muita responsabilidade na sua mão, claro, óbvio. Então, por esse fato, eu acho que já possui alguns lados que são ruins da direção como um todo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Lembra aquela parte que eu falei que é bom você saber ouvir as outras pessoas que também estão ali para fazer o filme acontecer, ou seja, partes da equipe? Então isso é muito importante. Isso aqui fica até como experiência minha, que fica até como uma dica para mim mesmo aqui no futuro, quando eu for dirigir outras produções, que é o seguinte: eu saber ouvir mais a minha assistência de direção, né, o diretor de fotografia e demais outras pessoas, né, membros da equipe. Por quê? Porque todas essas pessoas que também estão envolvidas naquele projeto, pode ser que tenham visões pouco diferentes da pessoa que está ali dirigindo aquele filme especificamente. E dependendo do tipo de visão, pode contribuir para aquela produção ou pode piorar. Óbvio, isso é claro. Uma das coisas também que eu acho que eu pequei muito aqui na hora de fazer direção foi o seguinte: a minha principal função aqui, quando eu falo no quesito de audiovisual, é sempre fazer mais a parte da direção de fotografia. Ou seja, eu vou ser a pessoa que está operando a câmera ali, eu vou definir qual vai ser a lente, eu vou definir as cores que vão ser utilizadas no filme, enquadramento e por aí vai. Eu tenho costume mais de fazer essa parte, né, da direção de fotografia do que direção como um todo. Então isso eu peco um pouco, né? Às vezes até quando eu vou fazer alguns vídeos aqui que eu tenho que fazer tudo sozinho, por exemplo, eu peco um pouco às vezes na hora de fazer a direção. Então isso é algo que eu tenho que melhorar um pouco. E inclusive, se você é uma pessoa que não trabalha especificamente com cinema, assim como eu, mas você trabalha também, por exemplo, fazendo produções pequenas, vídeos institucionais, né? Enfim, qualquer outro tipo de vídeo, fashion film e por aí vai, muito provavelmente é bom você sim aprender a fazer direção. Então é isso, deixei aqui um pouco da minha experiência, né, dirigindo algumas produções aqui, tanto de curta-metragem, documentário, vídeos institucionais, como diretor especificamente aqui. Inclusive eu quero saber sua opinião. Se você também é do audiovisual ou do cinema, independente aqui, deixa aqui nos comentários. Você gostou de fazer direção? Não é para você? Não era o que você pensava, né? Enfim. Então, se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual,
E quer saber mais do estilo de vida como filmmaker? Se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você está ajudando demais o alcance aqui do meu canal. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando o meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.